Afinal de contas, o que é o Barroco? Na história das artes, o período barroco compreende tudo o que foi realizado artisticamente entre os anos de 1600 e 1750, ou seja, um período aí de cerca de 150 anos. E o que é uma coisa barroca? O que significa a palavra barroco? Barroco é uma pérola de formato irregular, como essa que eu vou mostrar aí para vocês. Ela não tem formas, dimensões exatas, uma redondinha bonitinha. Isso é uma coisa barroca. Mas no início do movimento barroco, do período barroco, esse termo era usado pejorativamente, ou seja, como forma de diminuir, de debochar de quem fazia arte barroca. Por quê? Por conta do exagero nas ornamentações, da coisa toda muito escandalosa, meio bizarra, exagerada mesmo. E por que as pessoas achavam que aquilo era bizarro, anormal ou exagerado? Porque as pessoas vinham de um período ali do Renascimento, da Idade Média, acostumado com os padrões todos muito certinhos, e aí os artistas começaram a ir por um caminho diferente, colocar muitas ornamentações, e as pessoas que não estavam habituadas a isso começaram a criticar, que é muito comum em qualquer movimento artístico. Quando surge, as pessoas têm a tendência de se afastar e de não concordar com aquilo, porque não estão habituadas às novidades. E quais são as características gerais do barroco? Eu já falei uma lá no nome, que são o exagero nas ornamentações, a coisa toda muito exagerada. Eu vou colocando algumas imagens aí para vocês verem, para ilustrar o que eu estou falando. Então, as características do barroco: exagero nas ornamentações, dramaticidade, contraste entre luz e sombra, claro e escuro, o movimento das figuras, composição explorando a diagonal, os temas religiosos que eram muito presentes, e trompe-l'œil. Eu não sei se é assim que se pronuncia essa palavra, mas eu vou escrever aí na tela para vocês verem e depois eu vou mostrar um exemplo do que é isso. Foi também durante o período barroco que surgiram as óperas. Você sabe o que é uma ópera? A ópera é basicamente uma mistura entre música, teatro, diálogo, dramaticidade. Eu vou colocar um trechinho da ópera Orfeu, do compositor Monteverdi, para vocês verem como todas essas características do barroco estão presentes na ópera do Monteverdi. Vocês observaram o exagero, a coisa toda muito dramática, cantora, lírica e tal. Essa é uma obra característica do período barroco. Eu falei no outro vídeo sobre o Bach, e também o Bach tem uma contribuição muito importante no período barroco, porque foi durante o período barroco que se desenvolveu o sistema musical temperado. Você sabe o que é música temperada? Não é música com sazon. Então, eu não vou falar disso hoje, numa outra oportunidade eu falo sobre o sistema musical temperado, mas se você tiver curiosidade pode pesquisar, que é bem interessante. E no Brasil? No Brasil, o barroco chegou um pouco atrasado, mais ou menos quando ele já estava acabando lá na Europa, é que ele começou a ser produzido aqui no Brasil, mas se tornou um dos nossos xodozinhos no que diz respeito à arte, e é um dos movimentos artísticos brasileiros mais valorizados de todos os tempos. Quando chegou aqui no Brasil, o barroco encontrou um cenário econômico que era muito favorável.
Quando o Barroco chegou aqui, nós vivíamos no ápice da nossa riqueza, tudo isso graças à exploração de ouro nas Minas Gerais, em especial na região da cidade de Ouro Preto. Os donos das minas estavam cheios de grana, com toda aquela mineração de ouro, e aí era possível que eles investissem em artistas, bancassem obras e também a construção de igrejas, que também tem um papel muito importante no Barroco brasileiro. Os maiores artistas brasileiros do período barroco são Manuel da Costa Ataíde, ou Mestre Ataíde, e Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, que é um apelido pejorativo aí por conta de uma deficiência física que ele provavelmente tinha. Entre as obras mais importantes do Barroco brasileiro estão a Igreja São Francisco de Assis, que fica na cidade de Ouro Preto. Essa igreja foi arquitetada pelo Aleijadinho e dentro tem uma obra muito importante no teto, que é uma obra do Mestre Ataíde. Então, os dois artistas mais importantes do Barroco brasileiro trabalharam diretamente na construção dessa igreja, assim como vários outros artistas. Então, nós vamos ver alguns exemplos aí de algumas coisas bem barrocas que estão presentes na construção dessa igreja. Olha toda essa ornamentação na igreja, olha todo esse exagero. Observem as portas com todos esses adornos. É uma coisa exagerada, é uma coisa que não tem uma utilidade, um fim prático, mas que é uma característica desse período. Essas esculturas todas que estão presentes aí, algumas coisas que são de autoria do Aleijadinho, de alguns outros artistas também. E dentro da igreja nós temos uma coisa muito bonita, que é o teto da igreja, que foi feito pelo Mestre Ataíde. Aí no teto nós podemos ver a questão que eu falei do trompe-l'œil. O que seria isso? Vocês lembram daquele desenho do Papaléguas? Que ele fazia um desenho na parede para parecer que a pista continuava e aí o coiote vinha e batia? Então aquele desenho era uma ilusão de profundidade. O trompe-l'œil nada mais é do que isso. Você cria uma ilusão de algo que é maior do que realmente é. No teto dessa igreja nós temos um exemplo disso. Depois que acabaram as colunas, o artista continuou desenhando como se elas continuassem e dá a impressão de que o teto da igreja é mais alto do que ele realmente é, para dar a sensação de que a pessoa está olhando diretamente para os céus, alguma coisa desse tipo. E aqui estão alguns exemplos de artes importantes do período barroco. Outra obra importante do Aleijadinho são os 12 profetas que estão na porta dessa igreja. Aí estão os 12, eu vou mostrar mais próximo alguns deles para vocês. E uma coisa também muito... Aqui é o interior da igreja São Francisco de Assis, olha como ela é bonita. Vocês observaram esses detalhes dourados? Então, isso é tudo ouro, ouro de verdade. Como eu disse, o pessoal estava com muita grana e eles banhavam tudo a ouro. Então essas igrejas do período barroco são igrejas que são estonteantes no que diz respeito à quantidade de ornamentação. E tem muito ouro, muito brilho. Lembra que eu falei, característica do barroco, o exagero, a coisa toda muito grande. Então essas igrejas têm isso. Olha esse altar, que coisa bonita. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais sobre o barroco, falamos sobre as principais características, vimos algumas obras muito importantes do período, nós vamos pôr a mão na massa. Nós vamos fazer a atividade que está na página 12 da apostila, atividade de número 3. Pesquise o maior número possível de igrejas do estilo arquitetônico barroco, desenhe o detalhe que mais chamou a sua atenção, dando ênfase às portas e janelas. Lembra que eu falei sobre as portas lá, o exagero todo na ornamentação. Então tem um espaço aqui na apostila, você vai fazer o desenho das igrejas que você pesquisar, os detalhes que te chamarem a atenção, você vai registrar aqui, certo? Na página 14 nós vamos fazer a atividade de número 5, que é: crie um objeto do seu cotidiano, algo que você usa no dia a dia. Pode ser um celular, um mouse, sei lá, um tênis, um boné, com linhas barrocas. Você vai imaginar que esse objeto foi criado durante o período barroco, vai tentar pegar essas características do período para poder fazer as linhas e os traços dele. Eu vou usar um exemplo e vou colocar aí na tela foto de um óculos, mais ou menos desenhado no estilo barroco. Vocês vão ver que aqui do lado dele tá todo ornamentado, com aquela coisa toda característica do período. E aí vocês vão fazer alguma outra coisa de vocês aí, certo? Então, 2 atividades. A terceira atividade, se possível, eu sei que nem todo mundo tem acesso, então essa vai ficar a critério de vocês, se puderem fazer. É a atividade número 6 da página 14,
que é esse mesmo objeto que você desenhou com linhas barrocas, o objeto do seu cotidiano, você vai tentar fazer uma escultura dele com argila. Então você vai pegar o objeto, vamos supor o óculos que eu mencionei, e vai criar ele com argila. Se você tiver massinha também, pode fazer, tenta fazer essa atividade se for possível. Se não for possível de jeito nenhum, não tiver o material para fazer, façam as outras atividades que eu mencionei, certo? Atividade número 3, que está na página 12, e atividade número 5, que está na página 14, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo. Tchau, se cuidem!